Aleluia. Deus abençoe a todos, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Vamos aproveitar o nosso tempo aqui e vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 1. Aleluia, Jesus. Apocalipse, capítulo 1. E vamos ler o versículo 1 ao 3. Amém? Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3. Alguém estava esperando que a gente começasse a pregar sobre Éfeso aqui hoje? Alguém? Amém, irmãos. Hoje o que eu tinha em plano é o seguinte: fazer uma introdução às eras e aí semana que vem pregar sobre a era de Éfeso e assim por diante, né? Éfeso, Esmirna, até que no final do ano a gente termina com Laodiceia. Amém? Então, hoje, qual que é o meu objetivo aqui hoje, irmãos? Fazer uma base para as eras, né? Explicar a base das eras, para que quando a gente entrar nas eras, não precisa explicar algumas coisas, né? Já entrar direto e os irmãos a ter ciência também do que se trata, do que eu for falar nas eras, amém? Antes disso, irmãos, até uma coisa que eu não falei semana passada, mas eu creio que alguns irmãos já estão nessa sintonia. Orem por mim, para que quando for pregar sobre as eras, que Deus venha colocar a direção correta na pregação, amém? Amém? Para que o Espírito Santo ele venha dirigir da melhor maneira possível essas eras. Aleluia. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Quem foi que deu para Jesus? Deus. Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ou seja, ainda não tinha acontecido, mas que aconteceria no futuro. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra e do testemunho de Jesus e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Senhor meu Deus e Pai celestial, Pai, esta é a Tua palavra e oramos, Senhor amado, que o Senhor venha nos ajudar nesta noite. Que o Teu Espírito Santo, Pai amado, venha abrir este livro diante de nós aqui hoje, Senhor. Pai amado, que possamos nos aprofundar na Tua palavra, no conhecimento e na revelação de Jesus Cristo. Pai amado, porque é nisso que queremos estar afirmados, Senhor. É na Tua palavra, é em Ti, Jesus. Por isso te pedimos, fala conosco aqui nessa noite e abra todo o nosso entendimento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, Senhor amado. Amém, meu Deus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Aleluia, Jesus. Só Senhor. Amém, Jesus. Grande é o Senhor. Aleluia, irmãos. Bom, ao longo dessas eras, nós vamos entrar em vários assuntos, né? Porque a importância das eras. Porque lá atrás, quando o Espírito Santo desceu e Deus falou, e Deus trouxe as coisas lá no início, tudo era puro, as doutrinas eram puras, né? Satanás ele ainda não havia introduzido doutrinas no meio da igreja, então não havia divergências, grandes divergências doutrinárias, né? Que posteriormente, no futuro da igreja, surgiu doutrinas. Então, naturalmente, ao longo desses estudos, nós vamos entrar em assuntos como batismo, a deidade de Jesus Cristo. Nós vamos entrar de como as doutrinas elas entraram, como que elas se desenvolveram dentro da igreja. Amém? Amém. E a primeira coisa que inicia no livro de Apocalipse é sobre a revelação de Jesus Cristo. Amém. O livro de Apocalipse em si, o autor, ele é João. Amém? Amém. João, ele é o autor deste livro.
No entanto, ele é o autor de uma revelação, que é a revelação de Jesus Cristo. Quem deu essa revelação foi o Pai. Amém? Aí, início disso tudo, irmãos, revelação é a coisa, sabe, revelação em si, ela é a ponte que liga o finito ao infinito. Ou seja, nós somos meros homens mortais. Nós somos seres que estamos limitados a... temos data de validade aqui nessa terra. No entanto, a revelação é o que liga o ser mortal ao ser imortal. É o que faz a conexão entre o homem que está aqui embaixo e o Deus que está acima de todas as coisas. A revelação em si, ela é aquilo que dá a direção. E, portanto, a direção ela dá um propósito e vida ao ser humano. Amém? Enquanto o homem, sem a revelação de Deus, ele faz tudo que está ao seu redor, a sua própria imagem e a sua própria semelhança, quando o homem, ele absorve, ele recebe essa revelação de Deus, o homem, ele é moldado à imagem de Deus. Tudo que existe, tudo que o homem, um cristão, ele faz, é baseado na revelação que Deus lhe dá. Amém? Por exemplo, Mateus 16, versículo 16, Jesus, ele começa a falar com os discípulos e pergunta para eles, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles começam a falar, olha, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, assim por diante. E Jesus, ele repete a pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Imediatamente Pedro, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, imagino que todos ficaram um pouco, sabe, com aquele sentimento de apreensão em responder aquela pergunta de Jesus. E Pedro ele responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, imediatamente ele diz, olha, versículo 17, e Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Veja bem, quem foi que deu aquela revelação para Pedro? O Pai. O mesmo que deu a revelação para Jesus também. O mesmo que deu a revelação para Jesus foi o mesmo que deu aquela revelação para Pedro. Meu Pai que está nos céus. Versículo 18. Pois também eu te digo, Jesus disse, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja bem que a importância da revelação, o fato de Pedro saber quem era Jesus, fez com que Jesus também soubesse quem era Pedro. Amém? Em outra passagem, Jesus, ele fala sobre a separação das bodes das ovelhas, e que muitos chegariam a dizer, Senhor, eu fiz maravilhas em teu nome, eu curei, eu expulsei em teu nome, demônios em teu nome, mas o que Jesus disse? Eu não vos conheci, eu não vos conheço. Eles podiam fazer várias obras, eles podiam fazer várias, sabe, expulsar demônios, curar enfermos, mas o principal, eles não sabiam que era saber quem era Jesus. Então eles faziam aquilo, mas não faziam na imagem de Cristo. É como diz, a revelação, ela molda o homem à imagem de Deus, a imagem de Cristo. Enquanto o homem, sem a revelação de Deus, ele faz tudo à sua própria imagem, ao seu próprio entendimento. Amém? Só que quando Jesus virou para o outro lado, ele separou as ovelhas, porque ele conhecia elas. Mas por que eles conheciam aquelas ovelhas? Porque elas também conheciam quem era Jesus. A revelação sobre Jesus fez com que Jesus conhecesse a Pedro e Pedro conhecesse a Cristo. Você pode conhecer a palavra, você pode conhecer todas as doutrinas da palavra, você pode conhecer os mistérios, mas ainda não conhecer o autor. Amém? Amém. Trazendo algo da era de Éfeso, já um pouquinho, naquela era você vê que faltava algo para ela. O que faltava na era de Éfeso? Vocês se lembram? Vocês sabem? O primeiro amor. Sobre este primeiro amor, em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo, ele diz que ele podia fazer várias coisas, mas sem este primeiro amor, ou seja, quem que é este primeiro amor? É Cristo. Sem a revelação de quem Cristo era, ele podia dar a sua vida, ele podia sacrificar seus bens,
Ele podia ter todo o conhecimento dos céus, até falar a língua dos anjos e dos homens, mas se este primeiro amor, se Cristo, a pessoa, ele não conhecesse quem fosse essa pessoa, de nada adiantaria. Você vê que a revelação da pessoa de Cristo é o que conecta o homem e Deus. Amém, irmãos? E não somente isso, a revelação sobre Cristo também nos revela quem nós somos. Porque é o seguinte, quando Pedro falou quem era Jesus, Jesus automaticamente também revelou quem era Pedro. Ele revelou quem era aquele homem. Muitos conheciam ele como Pedro. Jesus foi muito mais além. Jesus começou a falar sobre quem Pedro era, sobre a sua ascendência, de quem ele era filho, revelou tudo sobre a vida dele e também revelou o futuro. Olha só, conhecer quem é Jesus, Jesus também vai revelar todo o seu passado, revelar quem você é hoje, quem você será amanhã. Revelou o passado de Pedro. Olha, Pedro, quem você é? Você é Pedro, você é filho de Jonas. Quem ele era? Ele era o filho de Jonas, o passado. Quem ele é? Ele é Pedro. O que vai acontecer no futuro? As portas não prevalecerão, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Você vê? Entende, irmãos? E é isso que Cristo ele revela ao longo das eras da igreja. É isso que as eras da igreja revela. Revela o que aconteceu no passado, aonde as doutrinas entraram, aonde o pecado entrou, o que era obra e se tornou doutrinas, as profundezas de Satanás, os tronos de Satanás, as profundezas, tudo o que aconteceu ao longo das eras, mas também aponta para uma restauração futura, aponta para uma restauração futura que acontece hoje, nesse tempo presente. Amém? Não é à toa, por exemplo, que o próprio irmão Brano ele escreve que quando a igreja souber quem ela é, ela será um exército invencível. Ela será um exército invencível. Agora veja bem, quando Jesus ele revela, o pai revela isso ao filho, porque naturalmente o filho se despojou de tudo, mesmo sendo como Deus, ele se esvaziou de tudo. Então em si mesmo Jesus, ele não é onisciente. Você vê, por exemplo, Isaías falando acerca do pai, Isaías 46, 9 e 10, Isaías escreve: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda sucederão, e que digo que o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Amém? Mas quando se fala acerca de Cristo, Marcos capítulo 13, versículo 32 diz: mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Lucas 2, versículo 52, diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e com os homens. Você vê que Jesus, ele crescia, e ele não sabia de determinadas coisas. Mas quando chegou o tempo do Pai, o Pai ele revelou as coisas que ainda sucederiam e deu essa revelação para Cristo. Então o que acontece? Esta onisciência, ela foi infundida dentro de Cristo. O Pai ele revelou todas as coisas e colocou isso dentro de Cristo para que ele pudesse revelar isso para a igreja. Para que isso pudesse ser explanado para toda a igreja ao longo de todas as eras, mostrando. E Cristo, através deste poder do Pai, ele pudesse, tudo isso, pudesse ser revelado em cada era, tudo acontecer no seu devido período, no seu tempo. Amém?
Agora, acerca dessas eras da igreja, irmãos, nada disso algumas pessoas. Existem 3 maneiras de você ler as eras, as cartas da igreja, melhor dizendo. 3 maneiras. A primeira é você lendo ela como se fosse algo histórico. O que é algo histórico? É o que aconteceu no passado. Então, por exemplo, você olha a igreja de Éfeso, a carta à igreja de Éfeso. Aquilo realmente aconteceu na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso. Você olha a igreja de Esmirna, havia uma igreja em Esmirna, e aquilo aconteceu no período histórico. Então, a primeira coisa que a gente vê é que aquilo aconteceu no histórico. Então você pode ler isso e ver no passado. Outra coisa é você ler a Bíblia como essas igrejas, as eras, né, cada carta, como algo devocional. O que é algo devocional? É algo que você lê e você absorve para a sua espiritualidade, né, para a sua motivação, para você motivar, para fortalecer a sua fé. Amém? E outra maneira de você ler as cartas é como algo profético. Algo que aconteceria no futuro. Que é, por exemplo, João ele escreve que Deus revelou isso para Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que aconteceriam, que brevemente devem acontecer. No versículo 3 ainda diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Ou seja, é algo que profetizava para o futuro. Não era meramente algo só histórico ou algo só devocional, mas algo que aconteceria futuramente. Amém? A respeito disso, por exemplo, em Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, os discípulos eles se reúnem com Jesus antes de ele ascender aos céus. E aqueles, versículo 6 diz assim: e aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Qual que era o pensamento deles, né, os pensamentos dos discípulos? Era que, como judeu, a esperança deles é que Cristo voltaria para restaurar o reino de Israel, ou seja, para que Israel voltasse a ter o rei. Jesus viesse para reinar sobre Israel. Jesus então ele responde dizendo o seguinte: não vos pertence saber os tempos ou as estações que quem? O Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então Jesus ele divide as coisas que aconteceriam entre aquele período e a restauração do templo de Israel em tempos e estações que quem? O Pai estabeleceu. Então na sua mente o Pai ele estabeleceu que haveria tempos e estações, e que isso foi que o Pai revelou a Jesus, e que aconteceriam. Eles não deveriam saber naquele momento. Eles não entenderiam que aquilo aconteceria. Aquela igreja primitiva, eles não sabiam, por exemplo, sobre as eras. O que eles acreditavam é que a qualquer momento Jesus voltaria. Isso era que eles tinham firme nas suas vidas. Eles podiam ler, por exemplo, eles não imaginavam que isso poderia acontecer. A tal ponto que os discípulos em si, os apóstolos, o único que teve contato com as cartas foi João. Então eles não tinham essa noção, eles não tinham nada sobre, nenhuma imaginação sobre isso. Mas Jesus de antemão, ele sabia que existia já tempos e estações. Quantos tempos? 7 tempos. 7 tempos em que a história da igreja se decorreriam. 7 tempos. E 4 estações. Sobre essas estações, eu vou tratar mais sobre elas no resumo das eras. Amém? Mas que são 7, que haveria tempos e estações. Agora, Deus, quando Ele fala sobre 7, a Bíblia, quando fala sobre 7, irmão, tem um lencinho lá em cima, lá, por favor, esqueci de trazer. Quando Deus ele fala sobre o 7, Ele fala sobre a plenitude, sobre a totalidade. Então, o plano de Deus envolvia essa plenitude, 7 períodos. Amém?
E outra coisa, ainda mais falando que aquelas cartas não são meramente para a igreja, somente para cada igreja. Quando Deus ele termina falando sobre cada carta, Jesus ele fala sobre cada carta, ao final de cada era diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Não a igreja, ou somente a Éfeso, ou somente a Esmirna, mas as igrejas. Mostrando que aquilo não ficava somente para uma, mas que em cada período, amém? E também sobre cada igreja haveria anjos, amém? Quando ele introduz, ele diz ao anjo de Éfeso, ao anjo de Esmirna. E quem são aqueles anjos? Aqueles anjos, sabe? Você pode divergir, a pessoa pode divergir sobre anjos, pode divergir sobre quem são, você pode falar sobre sabe, tudo. Mas é o seguinte, você não pode negar, principalmente, que existe um padrão. Quem são, ou se são anjos humanos, ou se são anjos, você pode negar, você pode duvidar de qualquer coisa, mas que existe um padrão que Deus colocou desde o início para ao longo das igrejas, isso é inegável. Não tem como negar que Deus ele deu um padrão. Aliás, em tudo que Jesus fez, ensinou, em que tudo que Deus fez, tudo ele colocou um padrão. Acerca, por exemplo, de casamento e divórcio, perguntaram para Jesus. E quando eles perguntaram, eles disseram: olha, Moisés, que era quem eles tinham, os judeus eles tinham um padrão, que era Moisés. Moisés, ele mostrou o que Deus havia dado para Moisés, foram 10 mandamentos. E Moisés, em cima daqueles mandamentos, ele escreveu 603 leis. E quando aquele era o padrão dos judeus. Então eles disseram: olha, Moisés nos permitiu divorciar. Jesus, então, ele voltou a um padrão anterior a Moisés. Qual que era o padrão? O que Deus fez lá no Jardim do Éden. Deus uniu homem e mulher. O que Deus uniu o homem e a mulher. E, portanto, eles deixaram pai e mãe e serão uma só carne. Aquele era o padrão que Deus estabeleceu lá atrás. Quando Jesus foi dar a Santa Ceia, a primeira coisa que ele fez foi que, de início, dar o exemplo. Tomou o pão, partiu o vinho, deu graças. E disse: olha, quando vocês forem fazer isso, façam em memória de mim. Ou seja, padrão. Foi lavar os pés, terminou a Santa Ceia, tirou sua roupa, cingiu com uma toalha, dobrou, começou a lavar os pés dos discípulos, terminou e disse: vocês viram o que eu fiz? Se vocês me chamam Senhor e Mestre, vocês fazem bem. Eu sou. Se eu fiz, vocês também devem fazer. Primeira coisa, Jesus não coloca o padrão no final, ele sempre coloca o padrão no início. Tudo que Deus faz, ele não coloca o padrão no meio, nem no final, ele coloca o padrão no início. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Paulo, por exemplo, ele já havia dado Santa Ceia, já havia ministrado várias coisas, mas quando ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 11, ele não falou: olha, quando eu fui até vocês, eu fiz isso. Não, o que ele ensinou foi o padrão original. Eu vos ensinei o que eu também aprendi, eu ensinei para vocês o que eu aprendi do Senhor. O que foi aprendeu do Senhor? O padrão original. O Senhor estava à mesa, tomou o vinho, deu a Santa Ceia, tirou as vestes e fez tudo aquilo. Sempre Deus coloca o padrão no início. E Paulo, ele seguiu esse mesmo exemplo. O padrão inicial. Amém? Ao longo da palavra de Deus, existem anjos celestes e anjos celestiais e anjos terrestres. Entre homens. Em Lucas capítulo 1, versículo 19, e respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, ou seja, um anjo celestial, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te essas alegres novas. Ou seja, anjo celestial.
Em Mateus capítulo 11, versículo 10, diz assim: porque este, acerca de João Batista, este é de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Glória a Deus. Posteriormente, João, ele fala acerca deste anjo, né? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e este veio para testificar da luz, falando, este era o homem que Isaías havia falado, amém? Glória a Deus. Ou seja, Isaías falava de um anjo, Jesus ele revela que aquele anjo era João Batista. Então existem anjos celestes e anjos terrestres. Ao longo das eras, Deus ele trata com anjos terrestres. Depois das eras, existem anjos celestes, que um não tem nada a ver com o outro. Amém? Amém, irmãos? Amém. Agora, Deus ele sempre trata através desses mensageiros. E em cada momento, Deus ele trata com isso. Amós capítulo 3, versículo 7, Deus diz o seguinte: Amós diz, né? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, quem? Os profetas. Então Deus, sabe, Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Deus, ele sempre trata, sabe, Deus ele nunca faz nada sozinho. E quando eu digo Deus, eu digo o Pai. Ele nunca faz nada sozinho. Tudo o que ele faz é por meio de alguém. Você quer saber de uma coisa? O Pai em si, ele nunca criou nada. Tudo que ele fez através do Filho. Ele gerou Jesus e através de Cristo ele criou todas as coisas. Tudo o que Deus faz, ele faz por intermédio de alguém. Ele criou os céus, foi por intermédio de Cristo, né? A Bíblia diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, ou seja, por intermédio dele. Sem ele, ou seja, quem era Jesus? Jesus foi digamos assim, se eu for traduzir por uma maneira mais natural, foi a ferramenta de Deus para criar tudo o que existe no mundo. Tudo o que existe, ele foi a ferramenta de Deus, como uma extensão, para que ele pudesse criar todas as coisas. Tudo que Deus fez foi por intermédio dele. Sem ele, ou seja, tirando nada do que foi feito, se fez. Tudo foi minuciosamente feito através de Cristo. Tudo que Deus faz é por meio de algo ou de alguém. Amém? Então, Deus ele vai falar com o homem, ele usa algo, ele usa alguém, seja um homem, seja um anjo, seja, sabe, um pregador, seja quem for. Você pode estar, por exemplo, andando na rua e Deus falar com você através de uma pessoa no meio da rua, seja crente ou não. Mas uma coisa é certa, Deus, ao longo das eras, ele usou homens para falar com o seu povo. E esses homens que Deus ele usou, esses anjos, eles, embora pudessem ter ministérios, como por exemplo apóstolos, profetas, mas eles enquadravam em um outro, eles estavam em uma outra posição, esses homens, esses mensageiros. Por exemplo, Números capítulo 12, versículo 6, Deus ele repreende Arão e Miriam, porque eles haviam falado contra Moisés, e Deus ele chama Miriam e Arão e diz o seguinte, e diz, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, ou seja, com profetas. Deus ele falava em visão, ele se dava a conhecer, mas você vê que ele coloca Moisés em um outro lugar. Mas com Moisés não é assim, fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele. Sabe, eu não quero dizer, sabe, irmãos, não é que Deus ele não fala com pessoas, ele fala, mas eu quero focar aqui nessa noite que Deus ele falava com Moisés
Você vê que Deus ele coloca Moisés em um lugar diferente de meramente um profeta. Ele era um profeta, mas Deus ele coloca Moisés em um outro patamar. Acerca, por exemplo, de João, Mateus 11, versículo 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões, a respeito de João, que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas que fostes ver? Aí Jesus pergunta, um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Novamente, Jesus ele coloca João em um outro patamar, não meramente um profeta. Existem profetas, existem, mas João estava em um outro patamar, não meramente um profeta, mas mais do que um profeta, muito mais do que um profeta. Então, ao longo dos tempos, Deus, o que em dados momentos se chamava chefe das famílias, por exemplo, pré-dilúvio, aquilo era chamado chefe das casas. Havia Adão e havia outros que vieram após Adão, que eram chefe das casas. Mas você vê que no sétimo houve um arrebatamento. Amém? Ao longo do Antigo Testamento, Deus ele chama Moisés e diz, olha, existem profetas, mas com Moisés eu falo de maneira diferente. No livro de Ezequiel, Deus, ainda Daniel vivo, ele chama Daniel ele fala sobre Daniel de uma maneira diferente no livro de Ezequiel. Inclusive, mesmo ao rei de Tiro, que aquilo refere-se a Satanás, mas ele fala sobre a sabedoria que ele havia dado para Daniel ainda em vida. Ainda sobre Daniel, no livro de Ezequiel, ele fala que ainda que Daniel clamasse por o povo, ele não ouviria pela intercessão dele. Vocês veem que Deus, ao longo do tempo, ele coloca homens que existem ministérios, mas ele coloca alguns homens que estão acima. Agora, lembre-se, irmãos. E aí, Jesus ele coloca, versículo 10, mais do que o profeta, versículo 10. Porque este é de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Amém, Senhor, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Santo é o Senhor, glória a Deus. Aleluia. Então, esses anjos, que no grego é ângelos, ou angelóia, né, são enviados. O que é um anjo? O anjo é um enviado por Deus. É alguém que foi enviado para uma missão. Amém? Amém. Por exemplo, um pastor, ele é um anjo da igreja. Amém. O pastor, ele é o anjo da igreja. Ele é enviado para a igreja. E como anjo, a igreja está debaixo da proteção desse pastor, desse anjo. A igreja está debaixo da proteção deste homem. Ainda sobre isso, você vê que no livro ainda em Apocalipse, né, no versículo 16, a Bíblia diz que, e ele tinha, Jesus, né, ele tinha na sua destra 7 estrelas. Aleluia. Santo é o Senhor, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, Senhor, glória a Deus. Grande tu és, Amém. Deus. Na sua destra havia, ele tinha as estrelas. Aquelas estrelas, elas estavam ali porque elas estavam sob cuidado dele. Amém, Senhor, glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Estava sob o cuidado dele. Estava à direita, mostrando que as mãos dele tudo aquilo ali estava nas mãos dele. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Assim como Cristo, ele estava no meio de 7 castiçais, que aqueles castiçais simbolizam as igrejas, as estrelas simbolizam os anjos, e os castiçais simbolizam as igrejas. Glória a Deus. Cristo, ele caminhava no meio deles, caminhava no meio da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Santo
Agora lembre-se, irmãos, eu quero até respaldar isso novamente. Existe um padrão inicial. A gente vai, ao longo das eras, nós vamos falar sobre esses mensageiros. Mas é o seguinte, lembre-se, todos eles, existe um padrão original inicial. Todos os demais, eles apontam para este padrão original no início. E este padrão no início, ele aponta para Cristo. Sempre. Lembre-se que nas eras da igreja, o personagem principal não é o mensageiros. O personagem principal sempre é Cristo caminhando no meio de castiçais. Sempre. Eu digo isso porque é o seguinte, é comum ver o erro das pessoas sempre olharem na direção errada. Principalmente quando chega no final, que é um período cego. E que para que a igreja pudesse olhar da maneira correta, Jesus ele dá o colírio. Porque chega no final do período, olhamos muitas vezes para a direção errada. Se olha no alvo errado. Quando o alvo é Cristo, o alvo é a palavra, o alvo é o padrão. Mas por falta do colírio e pela cegueira espiritual se olha muitas vezes na direção errada, se olha para o alvo errado. A palavra de Deus ainda diz o seguinte, olha, seguir a soberana vocação para o alvo, Cristo Jesus, Ele é o alvo. E se existe algo que a igreja ela deve fazer é sempre deixar as coisas passadas, olhar, deixar tudo para trás e seguir para este alvo que é Jesus Cristo. Sempre, sempre seguir para este alvo. Agora, quando João ele começa a ver todas essas coisas e tudo isso começa a se desenhar diante dele, em dado momento, João ele é arrebatado em espírito. Ele é arrebatado em espírito e quando ele sobe aos céus, ele ouve a voz falando atrás dele e diz, que vê João? E quando ele se vira, lembre-se, ele vê este personagem, o principal. Aquele de quem todos os profetas falaram. Só que quando ele vê Jesus aqui, agora, ele vê Jesus completamente diferente daquele Jesus que ele havia conhecido outrora. Porque João, ele havia conhecido a Cristo. Sabe, lá atrás, ele havia sido chamado por Jesus. Lá atrás, Jesus disse, após multiplicar peixes, ele disse, venha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E que decisão foi aquela de João? Deixou seu pai, deixou tudo para trás, deixou seu trabalho, deixou tudo e seguiu a Jesus, seguiu a Cristo. E quando ele seguia a Cristo, ele viu Jesus na mais dessa forma, ele pôde contemplar Jesus orando. Sabe, a coisa que eu acho bela, as palavras de João, nossas mãos tocaram a palavra da vida. Sabe, eles não somente tocavam, João ele podia colocar a sua cabeça nos ombros da palavra. Ele podia ver a palavra andando naquelas ruas de Jerusalém. Era a palavra, a mesma que estava lá no princípio, estava ali diante deles em carne humana. A palavra, ele podia ver a palavra dormindo. Era a palavra, irmãos. Era a palavra dormindo na polpa do barco. Era a palavra. Era a palavra repreendendo as tempestades. Era a palavra acalmando o mar. Era a palavra ressuscitando os mortos. Era a palavra multiplicando peixes e pães. Era a palavra chorando. Chega um dado momento que ele
olhou para aquela palavra, e aquela palavra, Cristo, Jesus, estava sendo levado pelos soldados. Jesus estava sendo levado pelos soldados. Ele pôde olhar e ver, e Jesus estava lá, açoitado. Jesus estava lá, açoitado. Homens cuspindo na sua face. Zombando dele. Se tu és profeta, adivinha quem bateu em você. Jesus estava lá, sabe? E João estava ali. Enquanto aquela multidão chorava à beira de Cristo, Cristo caminhando, carregando aquela cruz, mal conseguia carregar, subir as ruas de Jerusalém. Precisou ser um homem, um sirineu, ajudar ele a carregar aquela cruz. E a imagem que ele tinha outrora era de um homem pendurado na cruz. Um homem que não tinha forças para carregar o madeiro, carregar a cruz pesada. Um homem que lá em cima estava com sede. Um homem que tinha uma coroa de espinhos sobre a sua face. Um homem que não tinha nem roupa para cobrir ele naquela cruz. Mas as suas vestes estavam sendo lançadas sortes ao pé da cruz. Enquanto ele estava à beira da morte, as suas vestes estavam lá, sendo repartidas pelos soldados. Um homem que estava lá em cima, e ele pôde ouvir ele dizendo: meu pai, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Ele podia olhar para lá e ouvir aquela voz e dizer: olha, como assim? Ele está abandonado aí. Ele não era o Messias, estava aí abandonado. Mas agora não era um homem sangrando, não era um homem nu numa cruz, não era um homem com uma coroa de espinhos, mas era um homem com olhos de fogo. Agora era um homem com seus pés reluzentes. Seus pés não estavam manchados de sangue, mas estavam reluzentes com um latão reluzente. As suas vestes não eram as vestes manchadas de sangue, mas eram brancas como nenhum lavandeiro podia lavá-las. Como nenhum lavandeiro podia lavá-las. Não é à toa que quando ele olhou para aquilo, irmãos, era algo tão glorioso, tão majestoso, que ele diz: e eu caí aos seus pés como morto, sabe? A sua força saiu de si. Enquanto outrora a multidão gritava: crucifica, crucifica, ali diante dele havia uma multidão clamando: digno é, Senhor. Havia os querubins cantando: santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Que contraste, que diferença de como João viu ele outrora, um homem desprezado, mas agora era um homem que tinha um nome acima de todos os nomes debaixo dos céus. Ele não era mais um servo sofredor, mas agora ele havia sido elevado. Deus o fez Senhor e Cristo. Era um cinto de ouro, suas vestes brancas, seus cabelos brancos, sabe? E ele estava lá, caminhando no meio das igrejas, dos 7 castiçais.
Ele estava caminhando entre eles ali, sabe? A igreja, ao longo das eras, passou por tribulações, perseguições, passou por lutas, passou por dificuldades, eram lançados nas arenas, eram lançadas do penhasco. A igreja sofreu, a igreja foi lançada aos leões, foi crucificado, os cristãos foram perseguidos, não tinham casas, viviam em catacumbas. Mas aquilo serve para lembrar que a igreja sofreu, mas ele ainda estava no meio dela. Podia passar por lutas, mas ele não havia abandonado o seu povo. O sangue corria nas arenas, mas ele ainda estava lá. Como alguém que, à medida que o espírito saía do corpo, ele estava lá para levá-los ao paraíso, para levá-los ao descanso. Ao longo do tempo, ateus questionaram como que um Deus de amor podia abandonar o seu povo à morte. Não, ele não os abandonou, ele estava preparando uma herança melhor para eles. Ele estava levando eles para uma herança maior. Como Moisés, que havia rejeitado ser chamado filho da filha de Faraó, mas olhava para uma esperança lá no alto. Aqueles cristãos na arena eram lançados lá, mas sabiam que quando saíssem daqui, havia uma carruagem para levá-los para alto, levá-los para o céu. Aleluia, Jesus. Ele é o principal. Ele é o principal. Sabe? As eras da igreja narram, irmãos. É como José. José, ele estava lá com seus irmãos. Ele era amado do seu pai. Mas seus irmãos o aborreciam exatamente por isso, porque ele era amado. E quando ele foi vendido, jogado numa cisterna, numa cova, e lá ele foi vendido para outros, para os ismaelitas, e ele foi levado como para cativeiro, lá para uma terra que ele não conhecia. Ele não sabia nada sobre aquilo. Sabe, ele havia sido criado a vida inteira com o seu pai. Ele foi levado para uma terra estranha, para um povo que ele não conhecia. Exatamente Cristo. Ele também veio para os seus, mas os seus não o receberam. Aquilo que os judeus sempre esperavam era o cumprimento. Mas eles não perceberam. E o que aconteceu? Eles mesmos o vendeu. Mas ao longo do período da igreja, é como José estava no meio dos gentios. E lá, ele foi para o Egito, e lá ele encontrou uma noiva. Mas a noiva que ele encontrou não era uma noiva judia, israelita, mas era uma noiva gentia. Era uma noiva gentia. Cristo, ao longo das eras, ele está preparando um povo. Um povo em cada período que ele está formando uma noiva. Está preparando uma noiva lá em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E ele tem preparado tudo isso com uma preparação para um grande evento. Sabe, irmãos, Apocalipse significa revelação. É exatamente isso que é o livro de Apocalipse. É uma revelação. Deus
É como um grande artista que ele faz uma grande obra e todo mundo cria aquela expectativa. Olha, ele vai mostrar a sua obra para o mundo. Mas quando você chega lá, você não vê a obra, porque ela está coberta de um véu. Existe um pano sobre aquela obra e todo mundo fica ali esperando o momento em que vai ser tirado aquele véu. Enquanto o véu não sobe, um conversa com o outro, tem os champanhes, tem os eventos, mas quando chega a hora do evento, as luzes do auditório apagam e a única luz que fica acesa é a luz que está sobre aquela obra-prima. A única luz que fica acesa é aquela lá, e todo mundo, quem está conversando para de conversar, quem está brincando para de brincar, todo mundo olha para aquele lugar, porque sabe que ali algo vai acontecer. E quando aquele véu começa a ser tirado, todo mundo para, aquilo fica todo mundo suspense. E aquele véu é tirado e todo mundo pode ver, aquilo é revelação, o véu é tirado. Apocalipse, irmãos, Apocalipse fala da igreja, de Cristo e a igreja. Cristo, ele foi vendido para ser escravo. Cristo, ele vem e trata com gentios, busca uma noiva nesse tempo gentil. Nesses períodos. E quando ele toma isso, os mortos são ressuscitados. E todos vão subir com ele para as bodas do Cordeiro lá em cima. E aquele é o palácio real. Mas de repente, enquanto a noiva está em festa lá em cima, alguma coisa acontece aqui embaixo. Existem 7 períodos. 7 períodos de fome, 7 períodos de abundância. E você vê que isso também está distribuído ao longo das eras da igreja. São 7 períodos. 7 anos de fome, 7 anos de seca. Mas naquele momento de seca, os judeus, aqueles lá, os 11, eles vêm buscar comida no Egito, porque existe abundância. Aonde Jesus está, existe abundância. Jesus, ele faz multiplicar as coisas, ele faz multiplicar a fé, ele faz multiplicar a alegria, ele faz multiplicar a paz. E a noiva está lá em cima, em abundância, existe festa nos céus. E aqui embaixo existe fome. Mas naquele momento em que eles vêm, primeiro vem os 11, e aí José pergunta: onde está o mais novo? Ele diz: olha, eu vou dar para vocês aqui comida, mas eu quero que vocês tragam o mais novo, porque aquele era o sangue do seu sangue, a carne da sua carne. Ele era seu irmão legítimo, filho da mesma mãe. Aquela era a amada. No Antigo Testamento, Deus, ele sempre trata com Israel como a sua amada. E existe um remanescente. Quando aqueles remanescentes, quando ele volta, José convida eles para a refeição. E ao convidar eles para a refeição, quando eles estão comendo, se alimentando, e José, ele começa a se revelar para eles. Ele tira as suas vestes reais, tira tudo. Quando eles vê, é o seu irmão que havia sido vendido. Enquanto a noiva está lá em cima, algo acontece aqui embaixo. Aqueles 144 mil judeus, eles vêm. A fome. Mas eles têm a sua esperança viva no cumprimento de cada palavra de Deus, de cada promessa.
E naquele momento em que quando todas as nações estão contra Israel, ele vem lá do alto. Ele se revela para aquele povo, para aqueles 144 mil. Eles olham para ele, ele vê as suas mãos furadas, eles veem o seu lado furado, e eles percebem que aquele que havia sido crucificado lá atrás, aquele é o Messias. Eles chorarão, mas após isso, irmãos, existirá abundância. Entenda uma coisa: a grande obra de Deus ao longo das eras e ao longo do período Deus está para revelar a sua obra-prima. Uma vez, lá atrás, Deus ele fez um jardim do Éden, mas Satanás estava lá. Satanás estava lá e ele perverteu aquela primeira Eva. Havia um primeiro Adão. Havia aquela primeira Eva, e Satanás ele estava lá no jardim perfeito. Ele introduziu a sua dúvida naquele jardim perfeito, introduziu as vãs filosofias, introduziu a incredulidade e conseguiu tirar aquela Eva e aquele Adão de lá. Mas agora eu quero mostrar para vocês o seguinte, que Deus ele inverteu o quadro. Você vê que o mundo no tempo de Jesus estava tão corrompido que Jesus disse que ele teria que enviar para que ele não viesse e ferisse, enviar Elias para que não viesse e ferisse o mundo com maldição. O mundo estava em pecado e Deus ele iria destruir o mundo naquele momento, mas ele enviou Jesus no momento em que o pecado estava crescendo, a incredulidade também, a tal ponto que o povo não conheceu quem era Jesus, não sabia quem ele era, e ele enviou o seu Adão. Agora este Adão não era formado do pó da terra, ele era a palavra da sua palavra, ele era a própria palavra de Deus. Aquele Adão, este Adão, não era como o primeiro Adão. Este Adão, ele era carne da sua carne, ossos dos seus ossos, palavra da sua palavra. Ele era o assíntio do Senhor. Este Adão, ele usava a própria palavra para combater Satanás. E ele introduziu este Adão dentro deste Éden satânico. E este Adão, ao morrer na cruz, saiu de si água e sangue. E ali era a noiva saindo dele. Era a noiva parte dele. Assim como aquela primeira Eva era carne, era a costela daquele primeiro Adão, carne da sua carne. Agora Deus estava em Jesus, tirando ali, reconciliando consigo o mesmo mundo. Ele estava ali, a noiva estava saindo dele, da sua costela, do seu lado ferido. E ao longo desta era, Deus estava desenvolvendo esta igreja, tirando do mundo esta igreja, neste Éden satânico, trazendo um povo para si, para mostrar que Satanás estava lá no jardim do Éden. Ele tirou aquela primeira Eva daquele jardim perfeito, mas agora Deus, ele está preparando uma noiva para neste Éden satânico tirar a sua noiva perfeita para fora. E sabe de uma coisa? Satanás ele sabe disso, mas ele não pode fazer nada, porque os planos de Deus são superiores. Os planos de Deus estão acima de todas as coisas. Ele pode lançar nas covas, ele pode lançar aos leões, ele pode perseguir, mas a noiva, ela é noiva, ela é a palavra da palavra de Deus. É isso que Deus está revelando ao longo das eras. Esta é a grande obra-prima dele. Aquele Adão lá atrás, aquela Eva lá atrás,
ela caiu nas lábios de Satanás. Satanás introduziu a incredulidade, doutrinas erradas, introduziu o pecado, mas esta Eva, ela está escondida atrás da palavra. Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra. Ela tem o padrão original, a palavra original. Ela não tem uma crença híbrida. E você olha que mesmo na era de Laodiceia, aonde a igreja é morna, sabe, o pior de tudo, mas é aqui que Deus está tirando o povo, é aqui que é o arrebatamento. Nas piores de todas as eras, é aqui que Deus está preparando a restauração total. Santo é o Senhor, louvado seja Deus. Amém. Aleluia, santo é Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor, Deus. Louvado seja o nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Agora, ao longo, existe 4 estações. Eu falei para vocês que havia 4 estações ao longo das 7 eras. E quando Cristo, João, ele é elevado aos céus, ele vê Cristo assentado num trono. E havia 4 seres ao redor do trono. E eles cantavam e adoravam a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Mas quando ele chega lá em cima, ele vê aqueles 4 seres que é um leão, um boi ou bezerro, um homem e uma águia. E aquelas são as unções. Cada um daqueles animais representa um dos 4 evangelhos, como também a unção de Deus na igreja, nas eras da igreja. Sabe, não é que Deus ele tem 4 espíritos, ou melhor dizendo, 4 unções diferentes, mas é a maneira como Deus ele atua em estações diferentes. Por exemplo, leão simboliza Mateus, bezerro Marcos, o servo sofredor, o homem Lucas e águia simboliza João. Assim como também, uma coisa por fora, nós temos no zodíaco quantas constelações? 12. Mas se você fizer uma cruz no zodíaco, você vai ver os 4 animais do livro de Apocalipse. O homem, que está simbolizado em aquário, o touro, leão, e o que hoje é escorpião, antigamente era... O que hoje é um escorpião, antigamente era uma águia. Mesmo nas constelações, Deus ele desenhou os 4 animais como estações, em cada período. E aqueles animais, como eu disse, são as estações, são a unção de Deus, de um leão, representando a força. Um boi, que é o animal de sacrifício. O leão, ele é o rei da selva. Então, quando tudo começou como leão, né? A igreja clamava por ousadia, a igreja era perseguida e dizia, Senhor, dá-nos mais ousadia. Era como leão, rugindo. Aquilo era o início. Então veio um momento de perseguições, e Deus, ele colocou a sua unção na igreja como um touro, porque era um momento de sacrifício, da igreja se render como um animal sacrifício, sendo crucificada, sendo lançada aos leões, transpassada pela espada. E após isso veio o período de filosofias, que era o período do homem, o homem intelectual. E já adianto que aqui foi onde surgiram as piores doutrinas, onde as doutrinas foram firmadas, doutrinas erradas, e doutrinas encontraram o seu lugar. E por fim, existe a águia, que a águia é um animal de restauração.
É o animal que se restaura. E ela tem que tomar uma decisão. Existe um momento em que as garras dela crescem, que as penas crescem, envelhecem, o bico, e que ela tem que tomar uma decisão. E é uma decisão de ou morte, ou ela se restaura, ou ela morre. E ali é um momento de sacrifício, também é de sacrifício. Porque a águia, ela reúne tudo que os 3 primeiros animais têm. Amém? A águia, ela reúne tudo que os 3 animais têm. Tudo que o homem tem, o boi, o leão, ela tem em si. A águia, enquanto o leão ele é o rei da selva, a águia, ela é a rainha dos céus. Amém. Glória a Deus. Sabe? Ela se sacrifica, mas acima de tudo, ela tem que passar por uma restauração para que ela possa ter uma nova vida. Glória a Deus. Aleluia. Tudo termina na restauração. E só para concluir, irmãos, eu quero ler essa escritura, porque quando Cristo estava lá sobre o trono, havia os selos, e João ele chora porque não havia ninguém para que pudesse desatar aqueles selos. E você vê a primeira coisa, o fato de João chorar, o que acontece, irmãos? Em visões, você tem algumas sensações que é típica da visão. Na visão você tem algo que você pode estar aqui fora, você não sente aqui fora, você sente na visão. João, ele estava naquela visão, e ele sente algo peculiar àqueles selos. E ele chora por conta daqueles selos. E quando ele chora, um daqueles seres aparece e diz: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando ele olha em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos do cordeiro, ou seja, havia os animais, os 24 anciões, e o trono. No meio, um cordeiro. E aí você vê as naturezas de Cristo. O leão, que rugia e que tinha toda a autoridade, mas também um cordeiro. E você vê que este cordeiro, havia um detalhe inusitado neste cordeiro, que é como havendo sido morto. Na língua portuguesa isso pode aparecer até um pouco estranho, porque está o que chama, na língua portuguesa chama de gerúndio e pretérito, ou seja, o havendo é algo que está acontecendo. O sido, havendo sido, é algo do passado. Quando Cristo, João, ele olha para isso, ele não vê algo como que aconteceu no passado somente. É algo que aconteceu, mas está acontecendo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Não é, Cristo está sobre o trono, e ele, havendo sido morto, Cristo é como se Cristo estivesse sobre aquele altar, não meramente morrido, mas morrendo. O que eu quero dizer com isso? É uma obra contínua. Não é, embora aquela obra foi consumada no Calvário, existe algo que ainda está acontecendo. Enquanto Cristo intercessor pelas nossas vidas. Amém? Então, João detalha e ele vê Jesus rompendo aqueles selos. Detalhe, aqui esses selos, eles não são meramente algo que acontece nas eras. Eles são algo que acontece nas eras, na tribulação, e futuramente ocorre novamente. Esses selos, eles não são abertos somente uma vez. Esses selos, eles são abertos nas eras, eles se abrem novamente na tribulação, e novamente eles se abrem antes, lá no futuro, quando Satanás ele é solto. Mas nós só vamos tratar sobre isso durante as eras. Amém? Amém, irmãos? Amém. Bom, irmãos, essa é uma introdução que eu fiz sobre as eras da igreja. Vamos nos pôr de pé. Aleluias. Senhor meu Deus e Pai celestial, oramos, meu Pai, que o Senhor venha
abençoar a cada um de nós, Senhor. Pai amado, quão profundas são as tuas palavras, Senhor. Nos ajude, Pai amado, a fim de que possamos compreender a tua palavra, que possamos te conhecer cada dia mais, meu Deus. Que possamos conhecer as tuas profundezas, que possamos, ó Deus, não somente conhecer ao Senhor, mas também, ó Pai, se revele, Senhor Jesus, se revele para cada um de nós. Se revele para a tua igreja, Senhor. Queremos te conhecer, Jesus. Queremos, ó Deus, conhecer na perfeição da tua formosura, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, ó Deus. Amém, Jesus.